Nesse vídeo eu vou te ensinar a tocar a sua primeira música com a verdadeira estética worship no violão. Worship hoje é o estilo mais popular de música dentro do universo do gospel. Todos os dias, ministérios e cantores novos aparecem com essa estética musical. Por exemplo, é provável que você já tenha escutado o Theo Rubia com uma linda canção chamada Pode Morar Aqui. Já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Ou então Jefferson e Suelen, que embora pareça o nome de uma dupla sertaneja, se você não conhece, trazem na verdade fortes raízes da música pentecostal em suas entrelinhas, mas eles também abordam a estética worship. Eu não sou daqui, pra casa voltarei, ele vem me buscar. Inclusive, cantores e grupos clássicos do Brasil, que já tiveram várias roupagens e estéticas musicais, estão se aderindo ao worship. Você por acaso já ouviu Jeová Jireh, da Aline Barros? Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. No worship, uma das coisas mais interessantes é a sonoridade. E tudo começa com você adicionando mais beleza aos acordes. E o mais legal é que muitas vezes essa estética musical aplicada aos acordes deixa a música mais bonita e também um pouco mais fácil de tocar. Veja esse exemplo. Eu citei a música Vem Me Buscar. É uma música que está muito em alta nas igrejas e é um worship. O meu amigo Tarci, inclusive, já ensinou ela aqui no Cifra com uma pegada bem interessante, misturando alguns arranjos da guitarra à interpretação do violão. Eu não sou daqui. Mas a minha proposta aqui é explorar a sonoridade worship para você entender melhor o que está por trás desse tipo de música e quem sabe até possa aplicar em outros louvores. Então, vou abreviar a canção para tudo ficar mais dinâmico. Olha só como seria essa canção sem adicionar a estética worship. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei, ele vem me buscar e com ele eu irei. Pois é, o tom está em Mi bemol menor, o que gera várias pesanas. Então vamos começar a worshipar esse louvor. A primeira coisa são os acordes. Eles fazem muita diferença na sonoridade. Então vamos nos concentrar somente nos que aparecem aqui na música Vem Me Buscar. O worship evita pestanas no intuito de criar uma sonoridade mais constante em que os acordes aproveitem bem as cordas soltas. Então aqui aparece um grande aliado, o capotraste. Ele aparece constantemente nas canções worship. Se você ainda não tem um capo, pode tocar sem, mas tenha em mente que a música estará um tom abaixo do original. Para ser fiel à tonalidade original, o capo fica aqui na segunda casa do violão. Os acordes que antes eram sem o capo, o Mi bemol menor, o Lá bemol menor, o Sol bemol com baixo em Si bemol, o Dó bemol 2 e o Ré bemol 2, agora com o capo na segunda casa, que é o que está valendo para o worship, fica o Dó sustenido menor, o Fá sustenido menor com sétima e décima primeira, o Mi com baixo em Sol sustenido aqui, o Lá 2 e o Si com quarta. Beleza, os acordes já foram worshipados, mas outro detalhe muito importante na estética worship é a dinâmica, ou seja, a intensidade em que o som é emitido.
Uma das formas de manipular essa intensidade é através do ritmo no violão. No worship, a estrutura, na maioria das vezes, segue quase um padrão em que a música começa suave, aumenta a intensidade, então ela chega a uma explosão. E, por fim, suaviza novamente, reconstruindo a canção. Cada parte dessa música possui sua particularidade. E num todo, se bem executado, deixa a sua interpretação muito mais interessante. Por isso, preste bastante atenção em cada parte. Essa música não tem uma introdução, elas já começam com os acordes e você já sabe todos. Vamos apenas tocar uma batida para baixo bem suave, arpejando, ou seja, passando devagar por cada corda, mantendo a intensidade baixa e a dinâmica suave. Embora pareça que a música está vazia, a lógica aqui é você diminuir bem no início para gerar bastante contraste quando a música começar a se intensificar. Me acompanhe nessa primeira parte. Agora chegamos à segunda parte da música, mas lembre-se, estamos construindo a dinâmica. Então aqui a música pede um pouco mais de intensidade. Então vamos fazer a sequência dos acordes da segunda parte, tocando 4 batidas para baixo em cada acorde. Nesse trecho, faremos 4 batidas, mas vamos dividir 2 para cada um desses acordes. Só um detalhe na música. Fica aqui no Si4 e no Mi com baixo em Sol sustenido. Assim, ó. E para fechar, voltamos com a sequência, mas agora, ao invés de no último acorde dividir em 2, vamos tocar apenas o Si4. Mas ao invés de fazer 4 batidas, são 8, assim, ó. Refrões são marcantes em uma música. Então aqui, para trabalhar bem a dinâmica, podemos entrar finalmente com o ritmo mais marcado na música. Vamos fazer esse ritmo clássico aqui, ó. São 2 batidas para baixo, depois 2 para cima e 2 para baixo. E para fechar, 2 alternadas começando para baixo. Nos 2 primeiros acordes da sequência, faremos uma troca enquanto está rolando o ritmo. Na primeira batida temos o Lá2 e na 6ª batida temos o Dó sustenido menor. Assim, ó. E depois finalizamos a sequência tocando uma vez esse ritmo mais preenchido nesses acordes aqui, ó. Fazemos toda essa sequência por 2 vezes para tocar o refrão. Mas em um dos trechos dessa música, antes de entrar na ponte, temos uma preparação. Isso causa uma certa expectativa e no worship queremos salientar bem essa sensação. Aqui, o que eu chamo de parte 3, tocamos uma vez o ritmo padrão para a sequência dos acordes. O que é mais comum numa composição é haver um ápice da canção no refrão. Mas no worship existe um fenômeno interessante. Muitas músicas possuem uma ponte que se torna mais marcante que o próprio refrão. E esse louvor, Vem Me Buscar, é um ótimo exemplo.
Isso acontece porque a dinâmica é crescente e os acordes também. Isso gera uma emoção incrível. Olha só, os acordes nesse trecho vão subindo de forma sequencial, gerando uma empolgação que movimenta as pessoas. Olha aqui, do Fá sustenido menor com sétima e 11ª, a gente sobe para o Mi com baixo em Sol sustenido. Depois chegamos ao Lá 2 e, por fim, o Si4. Agora vamos aplicar aos acordes a dinâmica do ritmo. Fazendo como se fosse uma explosão na canção, vamos começar apenas com 4 toques para baixo. Estamos numa crescente, então para aumentar a intensidade, no próximo acorde vamos fazer 8 batidas. Mas ainda é pouco para toda a intensidade que queremos adicionar. Então no próximo acorde faremos 12 batidas e mais uma espaçada para dar uma expectativa. Assim, ó. O que nos resta é fazer mais uma vez toda a sequência, mas adicionando o preenchimento que só o ritmo padrão da canção pode dar. Agora vamos tocar todas essas partes da música em sequência para você tentar me acompanhar. Mas antes disso, eu queria falar uma coisa para você. Essa é só a ponta do iceberg de tudo que existe no worship. Pensando em todas essas possibilidades, eu preparei para você um conteúdo completo que destrincha vários atributos sonoros e características desse subgênero usando louvores populares do meio cristão, que vão se tornar o seu repertório e você vai poder usar eles para tocar na sua igreja. É isso mesmo, eu disse tocar na sua igreja. Isso porque além de worship, eu estou preparando vários outros conteúdos sobre música gospel. Você encontra isso no Cifra Club Academy. É só você acessar o link que está na descrição aqui embaixo para se deleitar em todo esse conteúdo que está bem interessante. Dito isso, agora sim, bora tocar. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. E aí, você conseguiu pegar de boa? Pois é, ficou bem legal, né? A música está abreviada, porque mais importante do que aprender esse louvor é você entender bem o que está por trás da sonoridade do worship.
Não deixe de conferir o curso de violão gospel no Cifra Club Academy. O link está aqui na descrição. Eu também preparei para você um e-book bem completo com todos os detalhes sobre a música gospel e seus segredos. Confere na descrição também. Deixa um like, se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos. Um abraço para você e tchau!